O que as pessoas mais poderosas escondem? Quais esqueletos o topo deixa de se importar em te criar? Quais deixam de julgar? Vídeo não recomendado para menores de 18 anos. Pode abaixar. Uma pegadinha clássica do programa do saudoso Silvio Santos do SBT. Por alguma razão não divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, está dentro dos arquivos sobre Epstein. Silvio Santos, ou coisas derivadas dele, não são mencionadas novamente nos arquivos. Antes de entendermos Dupont mesmo após a morte do grande arquiteto trevoso por trás desses inúmeros crimes ter morrido, precisamos saber das figuras brasileiras que também foram citadas nesses arquivos tão nojentos. Cabe ressaltar também que todas as fontes estão na descrição. Luciana Gimenez, uma das maiores apresentadoras do país. Sua menção nos arquivos divulgados causou um burburinho imenso no meio brasileiro, mas sua citação é apenas como cliente num banco investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, não tendo nenhuma menção sobre algum contato ou ação mais sensível. A própria se manifestou dizendo nunca ter tido qualquer contato financeiro, pessoal ou sequer conhecido Epstein. Arthur Casas, um grande arquiteto brasileiro. Em 2016, ele foi contatado por uma assistente de Epstein para realizar um serviço na ilha, a qual ele era dono. O escritório de Arthur afirmou que houve apenas uma visita da equipe à ilha e que a contratação não prosperou. Ike Batista, um empresário conhecido, Epstein aparentemente possuía interesse nele, pois já o havia encontrado em festas algumas vezes. Epstein queria também convidar Ike para almoçar em sua ilha junto a ele e Elon Musk. Se o encontro de fato aconteceu, é desconhecido. Reinaldo Ávila da Silva. Ele é marido de Peter Mandelson, uma figura proeminente no Partido Trabalhista do Reino Unido. Pelo que foi conhecido, Reinaldo pediu dinheiro em ao menos 2 ocasiões para Epstein. Uma, onde pediu 70 mil libras esterlinas para realizar um curso de osteopatia em 2009, o valor foi pago por Epstein. Na segunda, um ano depois, em 2010, foi pedido 13 mil dólares. Não sendo conhecido se tal valor foi pago ou não. Uma suposta pessoa próxima a Peter afirmou que Reinaldo e Epstein não tinham uma boa relação. Bem, antes de irmos para as 2 pessoas mais polêmicas daqui, deixo claro que assim como na parte anterior, não citei todos os brasileiros mencionados, somente os principais. Os outros estão em links que estão disponíveis na descrição. Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil e também presidente de 2003 a 2010. Lula foi visitado por Noam Chomsky, um filósofo que trocou diversos e-mails com Epstein. E numa conversa entre Noam e Epstein, Jeffrey chama Lula de o prisioneiro político mais importante do mundo, se referindo à condenação de Lula na época devido a investigações da Operação Lava Jato. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil entre 2019 e 2022. Assim como Lula, não existe uma conexão direta de Jair e Epstein. Neste caso, Epstein o cita lembrando Steve Bannon, um político norte-americano que também foi mencionado nos arquivos, e que mantinha certa proximidade com Bolsonaro. Epstein diz não gostar que Bolsonaro declarava como fake news sua relação com Bannon. Diz que Bolsonaro deveria usar o slogan MBGA, uma referência ao mugger de Donald Trump. Por fim, Epstein diz que Bannon pretendia visitar Bolsonaro. Cabe citar que Epstein tinha um CPF no Brasil e que ele chamou as mulheres da região norte de as mais feias do mundo. Bem, um caso muito similar aos arquivos de Epstein que causou grande comparativo desde o início da divulgação desses arquivos é o de P. Diddy. Ambos envolvem uma rede de tráfico sexual em menores e outras violações graves relacionadas. Uma curiosidade é que Diddy não é mencionado nos arquivos de Epstein, o que teorias afirmam que significa que ambos são rivais, mas não existem confirmações quanto a isso. O governo estadunidense afirma que as liberações em massa dos arquivos de Epstein terminou. Entretanto, em maioria dos documentos públicos vieram com tarjas pretas imensas, escondendo muitos dados relevantes, ou seja, menções a outros nomes, detalhes mais específicos do que acontecia na ilha. Quem ajudava a cobertar tudo isso são detalhes desconhecidos.
Mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pontuou que só liberará documentos específicos que forem encontrados ao longo do processo a partir de agora. O que leva a crer que, a não ser que haja uma grande comoção popular e ou política, muitos e muitos detalhes nunca serão conhecidos. Em geral, essa certa censura quanto a liberar todos os arquivos sem restrição causa muita polêmica. Mas concordemos que o justo seria liberar tudo isso para nós. Em 2005, uma denúncia contra Jeffrey Epstein foi efetuada. Uma garota de apenas 14 anos teria sido levada para a mansão dele, sido despida, massageada e voltado somente de calcinha para sua casa. O FBI posteriormente encontrou ao menos 5 vítimas e entrevistou 17 testemunhas, todas relatando supostos abusos feitos por Epstein. Depois, em sua mansão foram encontradas diversas fotos de adolescentes, várias delas menores de idade. Eventualmente, ele foi condenado a 18 meses de prisão, cumprindo apenas 3. Foi preso novamente em 2018, mas faleceu algum tempo depois. Em vida, sua pena mal chegou a 3 meses e meio, mesmo diante de tudo que ele fez. Ghislaine Maxwell foi presa em 2022, sendo condenada a uma pena de 20 anos, que está sendo cumprida. Jean-Luc Brunel, um dos principais colaboradores de Epstein, também foi preso em 2020. No entanto, ele se matou em 2022. Tanto ele quanto Epstein encontraram e de uma forma de sair desta vida impunes de seus atos hediondos. E em tudo que foi descoberto, apenas 3 pessoas foram condenadas. Destas, apenas uma realmente está pagando pelo que fez. Mas, independente do que aconteça, as vítimas desses criminosos jamais serão como antes. Traumas, memórias ruins permanecerão para sempre. Mesmo após a morte de um dos líderes disso tudo, cicatrizes incuráveis permanecerão. Esse é o Hacking das Trevas. Agora vamos uma última vez desmentir teorias da conspiração referentes a Epstein e seus arquivos. Há quem diga que Epstein lidava com criação de pandemias, incluindo a de Covid-19, o que não é verdade. Ou que outras figuras aleatórias são citadas nos arquivos divulgados, o que até o momento não é verdade. Circulam nas redes teorias de que Epstein e seus convidados desmembravam bebês e crianças e as comiam. Não existem relatos, rumores ou provas verificáveis de que sequer uma parte disso seja verdadeira. Outra mentira que varia dessa primeira, na verdade, envolve o mítico adrenocromo. Ele é um composto químico oriundo da oxidação do hormônio da epinefrina, também conhecido como adrenalina. Essas teorias dizem que Epstein e pessoas ligadas a ele causavam traumas e outras situações horrendas às crianças para gerar adrenalina, e após um obscuro processo de extração, consumiriam adrenocromo gerado para aumentar o tempo de vida ou mesmo se tornarem imortais. E isso é simplesmente absurdo. É quase dispensável após ouvir dizer que isso não passa de mentira. E por fim, quero destacar mais uma figura já citada anteriormente neste canal, Vinícius Lana. Ele primeiro espalha montagens de imagens inexistentes tentando ligar a figura X a Epstein, divulga inúmeros nomes não citados nos arquivos como se eles fossem citados e inventa informações que não existem em lugar nenhum. E por fim, alavanca essa teoria fantasiosa do adrenocromo. Gente que estava planejando simulação de pandemia, foi confirmado isso. Gente que estava em iate, em ilha, desmembrando bebê. Enquanto muita gente acusava a gente de louco, de teoria da conspiração, agora acabou. Ele tem diversos vídeos e stories sobre Epstein, muitos deles informados pela plataforma como fake news, mas um desses vídeos atingiu 22 milhões de visualizações. Acredite, 1/10 do país viu um vídeo mentiroso e deturpado sobre esses arquivos. Felizmente, o Estadão noticiou que o vídeo é fake, mas é realmente revoltante ver um dito cristão pegar um caso já grave e horrível e querer inventar asneiras sobre ele para tentar ganhar a mínima credibilidade. Pior ainda é que uma pessoa com essas atitudes é jornalista de um jornal que deveria, em tese, soar a sério. Por isso eu digo, procurem se informar bem e com fontes boas sobre casos do mundo em geral, já que pessoas como Vinícius seguirão sendo por toda a eternidade apenas teoristas da conspiração. Gente, último dos vídeos, como eu falei, não tem muito a acrescentar no sentido de, gente, foi muito demorado para fazer essas pesquisas.
muito cansativo. Eu fiquei horas e mais horas pegando um monte de site, pegando um monte de matéria, compilando. Gente, foi esforço. Por isso que eu falei na aba comunidade há uns bons meses que eu não faria correndo. Esse não é o tipo de vídeo que você faz correndo de qualquer jeito e acabou. Esse é o vídeo que você estuda e depois compila as coisas. Gente, eu citei isso anteriormente, mas vou deixar citar de novo. Eu não falei de tudo. Gente, pelo amor de Deus, são 3 milhões de arquivos. É simplesmente impossível eu falar de tudo. Eu dei o meu melhor. Tem alguns vídeos no YouTube, alguns vídeos muito bons que até me ajudaram a fomentar certos pontos que vocês podem acompanhar. Dê uma pesquisada, vocês acham um monte de vídeo até de 2 horas. Dá pra vocês explorar bastante isso daqui. Mas, pelo menos por enquanto, pra mim, acabou. Pode ser que futuramente eu atualize conforme sair alguma coisa muito bombástica. Pode sim. Eu não duvido. Mas, por hora, é isso, gente. Um vídeo que eu não sei, há muito tempo que vai finalmente sair semana que vem é o do Carlinhos. Para você que chegou até o final, eu lhe faço uma pergunta. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixa o like, considere se inscrever no canal e nas minhas 900 redes sociais, entrar no meu belíssimo servidor no Discord e no meu canal principal que tem umas gameplays do Balacobaco. De toda forma, fique com Deus e falou!